Meus irmãos, eu estou aqui mais uma vez para gravar esse vídeo aqui para vocês. Meus irmãos, eu quero aqui pedir desculpa, pedir perdão, porque não deu para eu gravar vídeo aqui nos domingos, mas hoje aqui eu estou fazendo esse vídeo aqui no domingo para mandar para vocês hoje, no domingo não, no sábado, para mandar para vocês hoje aqui no sábado. E meus irmãos, hoje aqui eu quero falar sobre alguns versículos aqui que fala sobre a igreja. E eu separei 7 versículos aqui, que eu estou aqui no site da Bíblia. É muito bom e eu aconselho que vocês também entrem nesse site quando vocês quiserem ler a Bíblia também, que é muito bom. Bíblia Online, Bíblia Sagrada Online. Só você acessar esse site da Bíblia que você poderá ver muitos versículos muito bons para você. E além do mais, esse aplicativo, se você permitir, ele vai mandar notificações para você sobre versículos bíblicos. E hoje eu quero ler com vocês 7 versículos bíblicos sobre a igreja, falando sobre a igreja. E a igreja é algo importante que nós devemos falar, porque a igreja ela pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja, nós somos a igreja, nós fazemos parte dessa constituição divina do Senhor. E vamos ler esses 7 versículos. E o primeiro versículo que eu quero ler com vocês se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 24, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mão de homens, por mão humanas. Vamos ler também o segundo versículo, Efésios capítulo 2, versículo 21, que diz assim: No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Vamos para o terceiro versículo, que se encontra lá em Mateus capítulo 16 e o versículo 18, que diz assim: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Jesus aqui ele está falando para Pedro, e ele diz assim: sobre esta pedra edificarei, ou seja, construirei, aleluia, estabelecerei a minha igreja. E ele diz que as portas do Hades elas não poderão vencer a igreja de Jesus, ou seja, pode se levantar o inimigo, até que o inimigo ele vai se levantar contra a igreja do Senhor, porque Satanás ele é astuto, ele procura ver uma falha na igreja. Não é à toa que a Bíblia fala que Satanás ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, ou seja, ele quer destruir a igreja, porque a igreja ela pertence a Cristo. E aqui diz que as portas do Hades elas não poderão vencer a igreja, ou seja, o inferno ele pode se levantar o inimigo, pode se levantar pessoas usadas com más intenções, mas a igreja ela não vai ser destruída, ela não poderá ser vencida, porque quem luta por ela é Jesus, é o leão da tribo de Judá. Amém? O inferno ele não pode vencer a igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para o próximo versículo, que diz assim: Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que assim como cada um de nós temos um corpo, todos nós temos um corpo que foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa, quando ela nasce, ela já nasce com o seu corpo, que tem muitos membros, tem perna, tem mão, tem braço, aleluia, louvado seja Deus, tem olho, tem nariz, tem sobrancelha, tem cabelo, ou seja, nós somos formados com muitos membros. E esses membros, eles não exercem, meus irmãos, as mesmas funções, porque é diferente. Por exemplo, o pé, ele é feito para andar.
A mão já é diferente, ela é feita para tocar, para apalpar algo, para pegar algo, segurar. Já os olhos é diferente da mão, porque os olhos ele vê, ele enxerga algo. Já a mão ela não enxerga, ela apalpa. É diferente, são funções diferentes, mas são o mesmo corpo, mas com funções diferentes. Da mesma forma é assim a igreja. A igreja ela é um corpo no qual Cristo é o cabeça, Cristo é o que comanda e governa nós. E nós, como parte desses membros, nós exercemos funções diferentes. Ou seja, às vezes a nossa função é diferente das outras pessoas, porque talvez o seu dom, por exemplo, pode ser para pregar a palavra, ou talvez o do seu irmão seja para ministrar o louvor, ou talvez para outra pessoa seja de ensinar, de corrigir, exortar. É diferente, meus irmãos. E muitas das vezes o Senhor ele vai te dar uma função que não vai ser igual à do outro. Por quê? E talvez a do outro vai ser ainda, você acha nos seus olhos pode ser melhor. Mas às vezes Deus dá àquela pessoa mais do que a você, porque talvez você não tenha a capacidade de exercer aquela mesma função daquela outra pessoa. Você tem capacidade de exercer a sua função que Deus te deu. Mas aquela pessoa ela tem capacidade porque ela foi dada por Deus. Então nós devemos entender isso, que quando alguém tem mais, nós devemos saber que daquela pessoa vai ser muito requerido. Quando nós muito recebemos, muito vai ser requerido de nós. Amém? Nós devemos saber que nós estamos ligados nesse corpo e nós precisamos também, uma coisa importante, termos comunhão com os nossos outros irmãos em Cristo. Isso é importante. Porque se nós somos um corpo formado do mesmo corpo, né, formados do mesmo corpo com vários membros, então nós devemos ter comunhão com os outros membros. Amém? Vamos para o próximo versículo, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9 ao 10, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia, glória a Deus. Antes, meus irmãos, Israel, por exemplo, quero dar um exemplo, ela nem era um povo, porque ainda não tinha se formado. Mas o Senhor ali de Abraão, Deus começou ali trouxe a Isaac, que Sara concebeu, né, a Isaac, porque ela era estéril, os dois eram estéreis, também já era de idade avançada, mas o Senhor ele fez um milagre e que teve, e Isaac foi gerado, e de Isaac veio Jacó, Esaú, daí de Jacó veio as 12 tribos de Israel, e se formou um povo gigante e numeroso, que nem a promessa que Deus fez a Abraão, que daria a ele, que ele seria pai de nações, pai de multidões. Ou seja, Deus cumpriu a promessa que ele tinha falado. Só que antes disso o povo, eles nem era povo, mas o Senhor fez com que fosse um povo eleito, uma nação eleita, e eles eram diferentes, era nação santa. O que é santo? Significa o nome santo separado, ou seja, uma nação separada, diferente dos outros povos. Era assim, e Deus fez com que eles se criassem um povo muito grande. E é assim que Deus faz. Muitas das vezes as coisas são muito pequenas ou nem existem, mas Deus chama as coisas que não existem à existência. Amém? E é isso. Vamos ler mais outros versículos aqui, que se encontra aqui embaixo. Vamos ler lá em Colossenses capítulo 1 e o versículo 24, que diz assim: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Vamos para o último versículo, que é o número 7. Vamos ler. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Vocês não sabem que são santuário de Deus e
e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui o apóstolo Paulo diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus ele habita em vocês? Ou seja, nós devemos saber que nós somos santuários de Deus, somos templo, somos igreja, e que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele habita em você, meu irmão. Saiba que você é importante nesse corpo de Cristo, você é membro deste corpo de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós passamos a participar desse corpo e somos membro desse corpo. E nós exercemos funções e também nós devemos ser guiados pelo cabeça, que é Cristo. Nós somos governados por Ele. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Amém? Meus irmãos, era isso este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu peço a vocês que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações, para que quando chegar vídeos novos, vocês recebam em primeira mão. Que Deus em Cristo vos abençoe.